Em algum momento você já se viu se comparando com aquela influenciadora que tem mais de milhares de gloss, ou até mesmo aquela influenciadora gringa, principalmente no TikTok, com mais de US$ 1.000 em compras da Shein, e também, como a gente viu no ano passado, aquelas milhares de estéticas de moda vindo como Vanilla Girl Aesthetic, Clean Girl, Balletcore, Mobile Wife, surgindo para poder ditar os estilos, principalmente para a nova geração. Hoje a gente vai falar sobre consumo desenfreado, a perda da autenticidade e principalmente o uso de peças pós-tendência. Oiê, eu sou a Thay e hoje eu vim fazer um estilo de vídeo diferente aqui com vocês. É um tipo de assunto que tem me interessado muito, muito mesmo. E eu vim conversar com vocês a respeito de forma leve, consciente, pra gente realmente falar sobre isso. As estéticas de moda, sobre como o consumo tem tomado conta, principalmente da nossa geração, e principalmente como a gente tem consumido essas tendências que são tão rápidas, como eu citei aí na introdução. Ano passado a gente teve várias estéticas de moda, principalmente definidas pelo TikTok e são tendências, micro tendências que são muito, muito rápidas e têm impactado muito, principalmente no nosso mundo, no meio ambiente. E eu queria falar com vocês a respeito disso de uma forma super leve, super dinâmica, sendo bem realista, né? A gente tem visto cada vez mais as fast fashions tomando conta. Para quem não sabe, fast fashion é moda rápida. Assim que vem os desfiles, surgem as tendências, as fast fashions vêm com aquela moda mais rápida. Então, quando você menos vê, você pisca, elas já estão disponíveis para compra. Mas o que que a gente faz depois que essas tendências elas passam? A gente continua usando essas peças para poder adaptar para o nosso estilo ou a gente descarta de forma indevida? Então, é exatamente isso que eu vou conversar com vocês. Bom, para iniciarmos esse assunto, primeiramente eu quero falar com vocês a questão da influência, que somos influenciados 24 horas por dia, nós temos realmente vários estímulos o tempo todo, principalmente com o uso das redes sociais, que pode impactar a nossa vida tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E um grande exemplo disso, só para a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, que foi recentemente a questão da CPI das bets, né? A Virgínia ser julgada por conta dos jogos de aposta, que ela sempre postava, e isso influenciou na vida de diversos brasileiros, impactou na casa deles também, o que é uma forma completamente negativa de influenciar, principalmente na vida das pessoas que não têm a mesma realidade. E isso acontece também em diversos quesitos e principalmente na moda, né? No ano passado a gente teve vários estímulos, várias estéticas de moda sendo surgidas, né? Vanilla Girl Aesthetic, Tomato Girl Aesthetic, Balletcore, Clean Girl, Mobile Wife, diversas estéticas de moda surgindo para nossa geração, que é a geração Z, que mais consome o TikTok. E onde está o erro de tudo isso, né? Quando a gente teve realmente as primeiras estéticas surgindo pra gente, a gente via como uma opção de estilo. A gente se identificava, eu me identifiquei com diversas delas. Só que quando a gente começa a parar para ver a problemática disso, a gente começa a observar que não é apenas aquele estilo que a gente se identifica, mas tem um conjunto de coisas que fazem a gente realmente viver aquela estética na nossa vida e fazem a gente perder o mais importante de cada um de nós, que é a nossa identidade. A nossa identidade é algo que ninguém pode tirar da gente, e quando a gente parar para ver uma micro tendência, principalmente definida pelo TikTok, que está sempre mudando, a gente realmente tem que ter aquele filtro para poder realmente identificar se aquilo serve ou não para você, ou se todo aquele conjunto daquela estética realmente é para nossa vida. E claro, a gente não para muitas vezes para ver por conta da influência, a gente realmente quer se sentir encaixado para poder estar cada vez mais dentro da tendência. Só que quando aquilo passa, o que acontece depois? E é nessa pegada que vem as fast fashion, né? As fast fashions, elas vêm com uma proposta super rápida, ou seja, quando vem os desfiles, as estéticas, as tendências, elas surgem, as fast fashion vêm com uma moda rápida, então daqui a pouco tempo, daqui a poucos minutos a gente já vê peças vendendo, principalmente na Shein, C&A, a gente tem diversas fast fashions aí presentes que já vêm com diversas tendências para poder realmente influenciar a questão do consumo, para a gente consumir essas peças. E o grande erro disso é quando a gente para analisar e não ver se aquilo realmente tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso estilo. A grande problemática daí, a gente muitas vezes tenta se moldar àquela tendência e não para pensar se aquilo realmente se encaixa, primeiramente, no nosso estilo de vida, naquele nosso estilo, se é realmente alguma coisa que a gente gostaria de usar, e muitas vezes a gente acaba perdendo a essência e a nossa autenticidade por conta de uma tendência
que vem e daqui a pouco tá indo embora. E com o bombardeio dessas tendências surgindo o tempo todo, a gente sempre se vê num ciclo vicioso de gasto e consumo desenfreado, principalmente por conta das fast fashions, que vem aquela tendência, vê o que está em alta e segundos depois a gente já tem aquilo em mãos para poder adquirir. Então, realmente, a fast fashion vem com aquela questão de moda rápida, fazendo com que a gente sempre compre aquilo e nunca passe vontade. Surgiu no TikTok, tem aquilo pra gente consumir. E no final das contas, se a gente realmente não tiver uma maturidade para poder entender nosso estilo, entender aquilo que a gente gosta de vestir, assim que surge uma tendência, a gente está cada vez alimentando o consumo desenfreado, fazendo com que a gente adquira peças que não tem nada a ver com a nossa identidade, com o nosso estilo pessoal, com o nosso guarda-roupa e principalmente com a nossa essência. Sem querer se preocupar se a gente realmente usaria aquilo ou não, só para se encaixar dentro de uma estética. E qual que é o ponto mais importante para quando a gente vai adquirir uma tendência no nosso guarda-roupa? É a gente realmente adaptar aquela peça para o nosso estilo pessoal. A gente realmente ver o que combina no nosso guarda-roupa e continuar usando. Até porque, gente, peças não são descartáveis. Ela demora muito para ficar pronta. Existem vários tipos de processos que aquela peça passa para conseguir ficar pronta. E quando a gente vê todas essas estéticas surgindo e peças sendo jogadas e descartadas de uma forma completamente devida, toda aquela produtividade, aquele ciclo de vida daquela peça cai por terra, porque ela vai embora e acaba se tornando mais um lixo. Para vocês terem uma noção, eu vi um documentário no G1 falando que existem montanhas de lixo, principalmente no deserto do Atacama. No final do terceiro semestre da minha faculdade, eu fiz um trabalho em relação à sustentabilidade. E um dos tópicos do nosso trabalho era a questão de descarte de peças. E teve um ponto que me chamou muita atenção, que foi peças que eram possíveis ver do espaço. Né? No deserto do Atacama existem montanhas de lixo que é possível ver do espaço. Para vocês terem noção, as microtendências vêm e por conta disso as pessoas consomem de forma desenfreada e quando aquela tendência finalmente passa, elas não combinam mais com o guarda-roupa. As pessoas não conseguem montar combinações. E às vezes elas nem gostam daquilo, porque elas só queriam realmente se encaixar na estética, naquele hype, naquela moda que estava no momento. E quando aquela moda passa, a pessoa não faz mais sentido ter aquela peça e descarta de forma completamente indevida. Gente, imagina você conseguir ver montanhas de lixo do espaço, aonde está encaixando tudo isso, né? E depois a gente vê milhares de lugares, países sofrendo por conta de lixo extremamente descartado de forma indevida. Então, por isso que é muito importante a gente sempre ter na nossa cabeça que qualquer tipo de tendência que a gente usar, que a gente adquirir, a gente precisa muito sempre adaptar, analisar bem, para poder adaptar para o nosso estilo, para que quando aquela tendência passar, a gente continuar usando por bastante tempo, porque aquilo tem a ver com a gente, com o nosso estilo e principalmente com a nossa essência. E se depois de tudo que foi abordado nesse vídeo, a gente olhar para o nosso guarda-roupa e ver peças que não combinam mais com a gente, existem diversas formas de a gente passar à frente essas peças. E a primeira delas é a doação de roupas. Existem diversas instituições, ONGs, que sempre arrecadam peças que a gente não usa mais para aqueles que precisam. E a segunda forma é sempre ter grupinhos no WhatsApp ou até mesmo páginas no Instagram que a gente cria para conseguir vender nossas peças para nossas amigas, para nossos seguidores. E além disso, a gente pode também vender nossas peças para plataformas, seja em Enjoei ou LX. Tem sempre pessoas procurando aquela peça específica que a gente está realmente tendo em nossas mãos para conseguir comprar. E você ainda consegue adquirir uma rendinha extra com essas peças. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas qual foi o intuito desse vídeo de hoje? Bom, como eu sempre estou falando sobre moda aqui com vocês, eu quis realmente trazer, mostrar para vocês um pouco da realidade que tem acontecido nesse mundo, né? Eu também sou uma pessoa que consumo bastante, eu compro as minhas peças, eu também consumo muito fast fashion. Porém, hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Como já citei aqui para vocês, eu hoje olho para uma tendência e tento adaptar ela porque eu tenho no meu guarda-roupa e principalmente se aquilo combina comigo. Tem muitas coisas que eu não consumo, tem muitas coisas que eu olho, analiso e falo assim, lindo, maravilhoso, mas o que vai combinar com aquilo que eu tenho no meu guarda-roupa ou até mesmo com a minha essência? E muitas vezes eu deixo de comprar coisas porque realmente eu vejo que não vai combinar. Até porque nossas peças, elas são feitas para durar há muito tempo, né? Elas são peças que precisam durar bastante tempo no nosso guarda-roupa e não serem descartadas de forma indevida, como eu citei agora há pouco. E o mais importante disso é que hoje em dia, por conta da influência, muita coisa tem deixado de lado e principalmente nossa autenticidade.
Nós precisamos sempre ser autênticos, porque é aquilo que ninguém pode tirar de nós. É a nossa identidade, a nossa essência, a nossa autenticidade. E se a gente manter sempre isso na nossa vida, a gente sempre vai ser pessoas que a gente sempre vai ter muito para mostrar de nós e pouco dos outros, né? Porque hoje em dia a gente tem visto muita coisa igual, muito estilo igual, muitas pessoas iguais. E se a gente sempre mostrar um pouco do nosso diferencial, a gente vai se destacar onde a gente estiver. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Coloque nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, né? Se você tiver algum comentário sobre esse tipo de assunto, né? Sobre a autenticidade, sobre o descarte de peças, somente pós-tendência. Coloque nos comentários que eu vou interagir com vocês. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!